Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Bom, começar aqui agradecendo você por estar colaborando com esse projeto, um projeto que iniciou aí há pouco tempo, estamos no segundo mês colocando vídeos, mas os nossos números já estão muito bons, porque você está ajudando, está colaborando, está botando lá, compartilhando no grupo da família e quero começar então esse vídeo já pedindo para que você continue dando essa força aí para o canal, para que você continue compartilhando com os amigos, para que você continue dando o seu like. E se você não está inscrito no canal, por favor, já se inscreva, aciona o sininho para você receber outros vídeos, não só aqui os do podcast, mas todos os vídeos que eu coloco, disponibilizo gratuitamente aqui toda semana falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, eu estou muito orgulhoso com todos os convidados que eu trouxe até agora aqui para vocês. Por quê? Qual é o objetivo desse canal? É trazer para vocês informação e também ajudar vocês a aplicar o que vocês aprendem, né? Quantas vezes a gente se depara com a realidade assim, ó, pessoas que têm, que recebem, né, que vão num consultório médico, num consultório de nutricionista, recebem um plano, recebe lá, então, um tratamento médico e não conseguem mudar o seu estilo de vida. Por quê? Porque não basta só a informação, precisa ter também inspiração, motivação. Então, eu venho trazendo aqui para vocês convidados que podem, que com certeza modificam o mindset de quem está assistindo aqui esses vídeos. Por quê? Porque são pessoas que em algum momento da vida viraram a chave e se tornaram inspiração, se tornaram referência naquilo que fazem. Hoje, eu tenho orgulho de estar trazendo para vocês aqui, aliás, eu nem sei como que a gente conseguiu trazer essa menina para cá, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque ela é uma brasileira que já nem mora mais aqui, escolheu os Estados Unidos para morar, mas Estados Unidos virou pequeno para ela também, porque ela passa a vida dela viajando o mundo todo, colecionando medalhas, troféus. Eu quero convidar então vocês para que daqui para a próxima 1h e pouco aqui, a gente bata o papo com a 3 vezes tricampeã mundial de fisiculturismo, Ângela Borges. Muito bem-vinda aqui a este canal, Ângela. Eu quero começar realmente agradecendo você por todo o esforço que você fez para conseguir estar aqui comigo hoje, viu? Obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando, né, para a galera aqui que discute, os inscritos aí no teu canal. Quero agradecer ao Menina também, né? Afinal de contas, são 37 anos. Então, eu fiquei muito feliz aí com o Se não Menina. falasse, ninguém ia saber, viu? Iam até perguntar assim, nossa, mas menor de idade já pode treinar assim, doutor, pesado? não exagera, não exagera também. Mas estou muito feliz aqui com o convite e espero poder contribuir com a galera aí. Nossa, você vai contribuir muito. Você nem imagina, mas você vai contribuir. A Ângela está aqui em Porto Alegre hoje. Saiu puxado agora o Porto Alegre. Porque amanhã você irá palestrar, inclusive num evento que eu também fui convidado para palestrar, que é um evento para levar para as pessoas informação sobre... Assim, eu acho que são vários temas ali, mas se a gente for resumir, basicamente é o seguinte, entender que é possível aliar saúde e performance física e, ao mesmo tempo, entender como fazer isso, né? Porque é fácil falar. Vai lá, treina. Quer ser campeã? É só treinar, comer bem. Fácil, não é? Parece fácil, né? Parece. Na verdade, a maioria das pessoas que atingem o sucesso ou são campeões aí, fazem com que isso pareça fácil. Eu sempre escutei as pessoas falarem para mim, mas para você é fácil. Mas pelo fato de a gente fazer parecer fácil. Mas não é fácil para ninguém, não. Tem que ter muita disciplina, dedicação, força de vontade, abdicação e muito mais. Mais ou menos como assistir aquele filme A Caminho da Felicidade, eu acho, Will Smith, não é? Uhum. Que quem não assistiu o filme todo, só vê o final do filme, olha que fácil, ele teve sucesso. O cara ralou, tentou vender aparelhinho de raio-x o filme todo, ninguém queria comprar, dormiu em banheiro público, não tinha dormir, mas no final do filme tudo fica extremamente fácil, né? Então, verdade, concordo com você. Eu já ouvi isso
de muitas pessoas que eu tenho, que eu posso estar próximo e que são pessoas que venceram em alguma coisa na vida, aí eu ouço terceiros falando, né? Nossa, mas olha que sorte que teve e que Sorte, né? fácil. E eu que conheço a pessoa, sei o duro que deu para chegar lá. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sensacional. E assim, eu tenho certeza que ao final desse nosso podcast, muitas crenças irão ser quebradas de pessoas que estão em casa aí, que criaram, né, alguma já tem aquela coisa assim, mas a musculação, mas eu não vou fazer musculação porque eu não quero ficar muito musculosa. A gente ouve isso muito de mulher, né? Muito. Vai lá e tenta ver se você vai ficar muito musculosa. Eu fico tão feliz quando ela fala pra mim assim, né, as alunas, enfim, mas eu não quero ficar muito musculosa, então você tá no lugar certo. Porque Pode vir que não vai pra ficar. ficar não é assim, né? Angela, assim, ó, eu começo sempre apresentando não, eu começo pedindo para os meus convidados se apresentarem aqui, tá? Por quê? Porque até amigos, eu trouxe o teu grande amigo Everton Botega aqui também, né? Para vir, ele já fez um podcast comigo, até os meus grandes amigos eu me surpreendo aqui e descubro coisas da vida que eu nem sei. Eu sei sobre você que aos 17 anos você começou a academia, é isso? E como a pauta aqui é falar, né, do teu sucesso no fisiculturismo, vamos falar assim um pouco do que te motivou. O que foi que te motivou a ir para academia? Primeira vez, você falou assim, acordou um dia e falou, eu vou para academia para quê? Certo. Eu, né, na minha infância toda, então, né, adolescente ali, quando ensino médio, ensino fundamental, Agora mudou mas ensino um pouco, médio, né? agora mudou a nomenclatura aí, nem é mais assim que a gente fala, né, mas era assim. Eu era aquela menininha magrela, ali já com meus 12, 13, até 14 anos, e sofria o que hoje a gente fala de bullying, né? Naquela época também não era bullying, então a gente tinha que ficar bem quietinho, não podia nem reclamar, porque senão apanhava, né? Se fosse falar qualquer coisa, não podia. Então, na escola tinha alguns apelidos pejorativos, tipo, Olivia Palito, né? Vai lá, magrela, não sei o quê, né? Coisas nesse sentido, assim, que, lógico, eu não demonstrava ali que eu ficava triste, mas eu ficava muito triste, porque se demonstrasse tristeza e que aquilo realmente estava te afetando, aí, né, pô, a molecada, né, criançada é fogo, é cruel em alguns momentos, então aquilo era pior, né? E não bastava na escola, ainda na família isso acontecia também com os meus tios, Também, né, a própria primos, família fazia isso a com você? própria família, a família mais ainda. Porque a família ria descaradamente, assim, né? Eu digo não os meus pais, mas os meus tios, meus primos. Então, daí em casa era apelidos como sarrafo, Seca. mata junta, seca, Mata vara junto. de vira-tripa, essas coisas assim. E aquilo sempre me machucou, mas eu sabia que eu não podia deixar isso transparecer, porque ia ser pior para mim, né? E só que eu não sabia como resolver isso. Eu era muito, muito pequena ainda, muito jovem. Só que as minhas amigas na escola, né? A maioria delas já tinha um corpo mais de mulher, então já estava desenvolvendo seio, perna, né, o quadril ali. E eu sempre fui magrelinha. E aí foi passando, né, isso foi passando o ensino médio ali e tal. Aí eu, com 17 anos, 16 para 17 anos, eu conheci o meu esposo. E ele treinava já, né? Então ele já tinha tinha um corpo bem assim, bacana e tal. E aí a gente estava, 2 semanas que a gente estava junto, ele percebeu que eu não gostava do meu corpo pela maneira com que eu me comportava, né? Então eu sempre era retraída, os ombrinhos para frente, encolhido, não queria botar biquíni, não queria colocar roupa que apertasse e tal, porque eu não me sentia bem e até tinha vergonha, na verdade, de quando a gente saía com outros amigos, porque eu destoava, né, do resto ali. Então eu tinha vergonha até, eu não posso me soltar tanto assim, que talvez ele não vá gostar, não sei. Eu tinha esse receio, assim, né? Insegurança, baixa Insegurança, autoestima. muita insegurança e baixa autoestima, com certeza. E aí a gente estava na praia um dia, né? Até talvez tenha essa foto aí. E eu estava com um biquíni, a parte de cima, né? Bem com os ombrinhos fechados, uma canguinha amarrada na cintura. E aí eu vim andando, assim, para perto dele, ele estava sentado na areia. E aí ele falou, dá uma vira aqui, não sei o que, dá uma vira, aquela voltinha, né? Aquela famosa voltinha. E eu falei, o quê? Aí ele falou assim, olha, eu acho que você poderia ir para academia. Então, aí eu fiquei assim, mas o que ele está falando? Nossa, mais uma aqui que vai falar que eu sou uma magricela e tal, e eu, né, já estava apaixonada, enfim. Então tinha esse medo. Mas ao invés de eu tomar aquilo como algo ruim, porque ele não falou assim, você está magrela. Ele falou, você pode
ir para academia. Então, pela primeira vez, alguém tinha realmente falado assim como eu poderia começar a melhorar, né, a resolver aquele problema com o meu corpo, que eu não me sentia bem, né, indo para academia. Então, eu tomei aquilo como algo bom para mim. E já na mesma semana, isso era um final de semana, na mesma semana ali depois, na segunda, terça-feira, eu me matriculei na academia. Não era academia que ele ia, porque a gente trabalhava em locais bem distantes, né? E desde aquele momento eu nunca deixei de treinar. Então nunca fiquei um mês sem treinar. Eu fiz algumas cirurgias, era o tempo da recuperação ali que o médico pedia, pelo menos 30 dias, a minha recuperação era em 15, e algumas loucuras que eu não recomendo que as pessoas fazem, né? Óbvio, mas que eu acabei fazendo porque virou assim algo tão prazeroso, a musculação, que aquilo realmente estava mudando meu corpo. Né? Mas eu fiquei ainda um bom tempo fazendo musculação e não me alimentava direito, então o resultado demorou um pouco. Né? Aí quando eu tive aí a possibilidade de consultar com um nutricionista, e aí mais o treino, aí o negócio começou a andar. Mas quando você começou a musculação, você já começou a gostar desde o início? Ou você aí foi desde o início? Desde o início. O que aconteceu com a musculação? Eu até contei algumas vezes isso. O primeiro momento, eu entrei na sala de musculação, e aí, assim, né, isso é até interessante a gente falar, porque às vezes eu posso, né, a gente pensa, faz tanto tempo, isso não deve mais acontecer hoje. Mas né, naquela época eu entrei, então pensa, aquela menina magrela, né, sem futuro ali na academia, nenhum professor olhava para mim e pensava assim, não, essa menina aqui tem futuro, né? Muito pelo contrário. Então, o que vinha nessa época aí, só aquela fichinha de treino, igual para todo mundo Treino lá, ABC? treino ABC, só que eu não tinha a mínima noção do que era um agachamento, como fazia, o que era uma barra guiada, o que era uma rosca direta, não sabia, então eu tinha que ficar perguntando para o professor. Só que eu era muito tímida, muito introvertida. Então, chegar no professor e perguntar para ele como é que era algum exercício, no começo eu até fiz, mas depois os próprios professores já estavam assim, é aquele lá, faz aquele exercício lá, é aquele. Então eu não sabia se estava fazendo errado, certo. E aí eu saí da musculação e fui fazer aula de ginástica localizada. Abdominal, glúteo, aquelas aulinha que o professor faz, né, em cima do palco lá e os alunos só repetem, né. Então lá eu me senti um pouco mais acolhida porque eu não precisava perguntar nada para ninguém. Só que eu fiquei lá uns 2 meses e percebi que aquilo lá não ia fazer diferença. Para mim, não ia fazer com que eu conseguisse aumentar minha perna, aumentar meu glúteo, desenvolver massa muscular. Né? E aí eu troquei de academia. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir. Troquei de academia, voltei para musculação. Isso tudo em torno de uns 2 meses. E aí conheci 2 professores assim fantásticos, que foram 2 pessoas que me mostraram, me ensinaram a musculação do jeito que eu me apaixonei, de um jeito assim que eu nunca, depois desses 2 professores, o Marcelo e o Jailton, foi lá na cidade de Blumenau até, eu nunca mais deixei de treinar. E também nunca fiz mais nenhuma outra modalidade, deixando a musculação de lado. Em que momento alguém olhou para você e falou assim, você já pensou em competir? Quando eu já estava treinando, então, uns 9 anos. Demorou. Demorou, porque a gente tem que pensar que, ó, isso foi em 2002. 2002, né? 20 anos atrás. 20 anos atrás, vai dar 21 anos atrás, já vai dar. Então foi em 2002. Nessa época não tinha Instagram, não tinha nenhuma rede social, não tinha YouTube, não tinha Facebook. Depois foi vir o Orkut. Então não tinha, a gente não se olhava como a gente se olha hoje, né? Não tinha postagem na rede social. Então, como é que eu via as pessoas, como é que eu aprendi a treinar? Eu comecei a comprar revista, suplementação, musculação, essas revistas da época lá, que vinham a cada 2, 3 meses a revista. Então eu olhava aqueles treinos e comecei a fazer aqueles treinos, né? Aquilo começou essas revistas que me motivavam ali a querer aprender mais. E aí, fora os professores que realmente me ensinaram, faziam a ficha de treino, fazia avaliação, acompanhava e tudo mais, né? Aí foi passando, quando chegou lá em 2009, quando eu já estava há 9 anos treinando, eu tinha uma amiga, uma parceira de treino, que um tempo ali eu tive uma parceira de treino, que foi também quando deu um up, assim, no meu treinamento, porque até então eu treinava sozinha. Aí quando a gente se conheceu, eu e a Juliana, né? Foi uma história bacana, assim, porque eu treinava às 10 da manhã e ela chegava às 10h20 na academia.
Ela era professora já na sala de musculação, mas de uma outra unidade da mesma academia. Então eu chegava, começava a colocava os pesos e ela vinha depois de mim, fazia os mesmos exercícios e colocava mais peso. E começou uma competição ali, né? Porque aí no treino seguinte eu tinha que aumentar minha carga, mas ela vinha e aumentava a carga também. Até que chegou um dia, a gente conversou, pá, vamos treinar junto? Já que a gente está aqui, né, de certa forma, uma incentivando a outra, vamos treinar junto. Então, eu atrasei um pouquinho meu treino, o horário de eu treinar, esperei ela e a gente começou a treinar junto. A gente ficou uns 5 anos treinando junto. E foi ali que realmente eu comecei a desenvolver o meu corpo. E essa minha amiga, ela começou a competir. Só que não na minha categoria, numa outra categoria. E aí eu comecei a assistir ela. Então, ela começou no ano de 2012 e no ano de 2012, eu fui assistir ela e a Wellness, que até então era uma categoria que só tinha no Rio de Janeiro, expandiu aí pelo Brasil todo e teve no meu estado, em Santa Catarina, no Campeonato Sul-Brasileiro. E aí eu já tinha um corpo muito evoluído ali para, né, esses 10 anos de treino e tal, e as pessoas começaram a falar para mim assim, por que você não compete? Ó, teu físico é igual a menina que ganhou a categoria aqui, e eu realmente achava um físico muito bonito da menina que ganhou a categoria. Mas até esse momento aí, para mim, era impensável isso. Eu, não, jamais. Eu falei, eu em cima do palco, de biquíni, nunca, nunca. E justamente porque eu tinha muita vergonha e ainda tinha os traumas, né, do lance da magreza. E até eu nem me via como as pessoas me viam. Eu tinha uma imagem, eu via uma imagem, né, distorcida uma visão distorcida da minha própria imagem. Então eu me via pequena, me via muito magra, mas eu cheguei a um ponto a ter 73 quilos. Uau. Então eu comecei com 43, 44, né, antes de começar a treinar. 44 quilos, você não podia nem doar sangue. Não podia não. Não, tinha que cuidar, as pessoas brincavam, segura aí que se der um vento você vai voar. Põe um tijolinho no bolso, se ventar, você precisa de alguma coisa para te segurar. E aí eu cheguei no 73, mas quando eu cheguei no 73, aí eu estava realmente muito grande. Mas eu não me enxergava daquela forma, né? Depois, vendo as fotos, eu via, nossa, como é que eu cheguei nesse tanto, Quanto né? você pesa hoje? 65 quilos. 73 é 8 quilos a mais. 8 quilos a mais de massa. Porque eu não tinha um percentual de gordura alto, né? E aí eu fui assistir ela, e aí, né, até ela mesma, mas vai competir, vai lá, nossa, treina tanto, tá. Aí chegou no ano seguinte, 2 semanas antes do evento, que era o Estreantes, né, como eu nunca tinha competido, eu tinha que competir no Estreantes. Então vou, todo mundo buzinando ali e tal, né, falando, vai. Fui, 2 semanas antes, ou seja, não tinha muita coisa para fazer, né, 2 semanas. Aí nessa época aí a gente sempre foi meio... não tinha muito dinheiro, muita grana, e tudo isso tinha que desembolsar, inscrição, biquíni e tudo mais. Então, para essa minha primeira competição aí, né, nessa época, eu comprei um biquíni de praia normal e pedi para uma amiga minha botar umas pedrinhas, assim, porque o biquíni das meninas era todo de Swarovski, enfim, umas pedras lá. Enfeitadíssimo. Uma peça muito luxuosa e caríssima. Mas eu não tinha essa grana, né? Então, a gente veio de uma família, assim, bem humilde e tal. Tudo foi sempre tudo muito raiz. Duro, assim, né? Raiz. O suplemento. Ou comprava o suplemento, ou comprava... eu comprava exatamente. Era tudo muito calculado, assim, né? Então, eu lembro que eu comprava um pote de proteína de 900 gramas, aquilo tinha que durar um mês inteiro, era calculadinho ali. E aí eu comecei a assistir a minha amiga, aí me incentivaram, enfim, meu marido me apoiou, e fui para o Estreantes. Quando eu cheguei no backstage, né, então tinha todo o lance de passar tinta e tal, eu não tinha noção de como é que isso funcionava muito bem, então foram aquela coisa doida, né, que passei a tinta, manchou e tal, a minha amiga que me ajudou também não tinha muita experiência, porque eu não tinha coach, né, nessa época. A gente que fazia tudo sozinho. Se vira nos 30. Se vira nos 30. E aí, quando chegou no backstage, eu comecei a olhar aquela mulherada. Aqueles biquínis lindos. Aquele corpo que eu enxergava elas maravilhosa, mas eu não me enxergava, né, como elas estavam ali, como eu estava, na verdade. E chegou um momento que eu queria fugir de trás do palco, do backstage. Só que não tinha por onde sair, a não ser pelo público. E eu, com vergonha, não saí. Quando eu me dei conta, né, foi todo mundo se amontoando aqui, vai subir, fica na fila e tal. Quando eu vi, eu estava em cima do palco. E aí, quando eu subi no palco, uma coisa assim,
um sentimento que é difícil, assim, descrever, porque é só sentindo ali mesmo, né? Foi como se aquele lugar fosse o meu lugar. Então, toda aquela timidez, aquela vergonha, o medo de mostrar o corpo, tudo isso eu não lembrava, aquilo em nenhum momento me passou pela cabeça. Então, eu subi em cima do palco, fiz minha apresentação, não tinha regra de pose, não tinha nada disso ainda, a categoria estava, né, nascendo ali, era muito recente ainda. E então eu fui lá, fiz minhas poses. Aí chegou um momento no palco, né, onde as atletas são divididas, então é avaliado umas 5, 6, depois troca, umas vão para a fila de trás, tal, né? Quando eu já tinha sido avaliada, então eu estava na fila de trás, estava tocando alguma música, e quando eu vi, eu estava quase dançando aquela música de tão à vontade que eu estava naquele lugar, né? E aí tive né, o privilégio ainda de vencer esse campeonato. Primeiro lugar. Primeiro lugar. A menininha, aquela que não queria, que subiu por livre e espontânea pressão no palco. Livre, espontânea pressão e vergonha de sair dali e de ser uma derrotada, né? De desistir. Então, eu agradeço até hoje a mim por não ter desistido naquele momento, porque se eu tivesse desistido, talvez eu nunca mais, né, teria a chance de novo de ter aquela experiência que eu tive em cima do palco. E aí eu lembro, passou todo o campeonato e tal, quando desci do palco, quando é o próximo? Quando é que eu vou viver esse... Eu quero mais. Eu quero mais. Quando é que eu vou ter essa sensação aqui de novo? Né? Porque aquilo era uma adrenalina, era algo bom, assim. Então eu me sentia muito bem lá. Era algo inexplicável, assim. Até hoje, assim, é difícil de falar em palavras. E aí saiu dali, o próximo campeonato era o campeonato catarinense. Então passei no Estreantes, né? O próximo era o catarinense, 3 meses. Aí sim eu, né, contratei um coach e tal para me orientar, porque eu realmente queria seguir fazendo isso ali, mas tudo no amador, assim, sem pensar muito no futuro, como é que ia ser, se eu ia, sabe, os campeonatos, foi assim, acontecendo as coisas. E aí, eu, tudo, né, fora isso, trabalho, tudo, né, vida normal, o esporte era só um hobby ali, né. E aí eu fui competir nesse campeonato catarinense, aí já mais com atletas com mais experiência também, que já tinham competido outras vezes, né? E venci esse campeonato. Que sorte, hein? Pura sorte. Que sorte, muita sorte. 10 anos de treino, Aí, sem faltar nenhum dia. Aí quando as pessoas me perguntam assim, né? Acredito que a gente vai chegar lá em algum momento. Hoje a gente tem o imediatismo, né? Então a pessoa entra na academia, ela entra, primeiro ela pensa em competir, e aí ela entra na academia. E aí quer tudo muito rápido, né? Porque tá acontecendo tudo com todo mundo. A velocidade do mundo. Exatamente, né? Na rede social, pelo menos, né? Funciona assim. Então tá todo mundo evoluindo, tá todo mundo com o corpo lindo, tá todo mundo competindo, tá tudo mil maravilha, ninguém tem conta para pagar. É só coisa boa. Comercial de margarina. Exatamente. Família perfeita. Família margarina, comercial de margarina. E aí a pessoa, ela se vê naquela, né, no início, nossa, mas eu preciso chegar lá assim tão rápido. E então começa da maneira errada nesse sentido, porque o objetivo dela não é ela mudar o físico dela, ela tá em cima do palco recebendo muitas vezes aquele, né, os aplausos ali, né, o troféu, enfim. E aí entra pelo objetivo errado, porque não é fácil estar lá, né, não é fácil chegar lá. E aí quando as pessoas perguntam assim, tá, mas como foi para você, no sentido assim, como você consegue, é difícil hoje uma atleta de fisiculturismo, mulher pelo menos, competir tanto tempo. Né? Então são 10 anos aí sem parar de competir, muitas competições durante o ano, e isso é realmente difícil, porque cada preparação, você sabe disso, é um desgaste, né, que o atleta Imenso. tem, imenso. Então, como é que consegue saúde para isso? Como é que consegue fazer isso sem ter nenhuma lesão? E aí eu sempre digo que eu atribuo tudo isso à minha base desses 10 anos. Porque nesses 10 anos eu tinha uma vida muito mais regrada na alimentação, no treino, no descanso e no trabalho do que eu tenho hoje. Porque nessa época, o meu trabalho, eu tinha hora para trabalhar, hora para sair do trabalho. Né? Eu tinha o horário do treino que era sagrado e a alimentação que eu levava muitas vezes, eu dava aula de personal nessa época, eu comia enquanto a minha aluna aquecia na esteira ali, que eram os minutinhos que eu tinha para comer, então comia em 10 minutos, mastigava aquele frango mais ou menos, engolia a comida, dava aula, passava ali mais 2, 3 alunas, comia de novo, treinava, era essa correria assim. Eu chegava, dava aula ainda na sala de musculação também, então eu lembro que eu acordava às 5 da manhã,
dava aula na sala, né, de musculação das 6 às 10, treinava às 10, tomava um banho, almoçava, começava a dar aula. Nessa época eu ainda estudava, então dava aula até às 6 ali, 6h50, ia para a faculdade, depois fazia mais um estágio das 10 à meia-noite, fechava a academia. Isso foi por uns 5 anos fazendo isso, né? Essa correria toda. E em nenhum momento eu não fiz o meu treino ou, né, deixei de fazer a minha alimentação. Então, eu digo que essa base, esses 10 anos, desde o início, de entrar na academia, né, de ir estudar educação física, depois de ter me formado numa outra graduação, me formei primeiro em administração de empresas, e aí tudo que eu fiz nesses 10 anos foi quando eu construí o meu corpo realmente. Então, lá eu treinava sem pensar em seguir uma regra, um padrão físico. Eu simplesmente queria ser grande. Eu queria ver volume no meu corpo. Eu queria ter uma perna enorme. Eu queria ter um glúteo enorme. Então, eu treinava muito. Eu treinava com muita carga. Eu fazia agachamento com 160 quilos, 4 séries de 12, 15, com faixa no joelho. Eu realmente tinha muita força. E tudo isso, pensar aí, né, há 10 anos atrás, não tinha informação como a gente tem hoje. Então, era comendo muito, treinando muito. Eu treinava tão forte que eu tinha que chegar, depois que eu treinava, eu chegava em casa para tomar banho e almoçar, eu tinha que deitar. Depois de um treino de perna, eu tinha que deitar da exaustão. Eu não conseguia ficar em pé. E eu já, né, tinha que voltar mas eu tinha aqueles minutos, não, eu preciso deitar aqui, porque senão eu não vou conseguir sair daqui. Então, era muito ao extremo, assim, o treinamento, era levado muito a sério. E aí, a comida, eu comia muito. Eu lembro que eu comia 200 gramas de carboidrato, 200 gramas de proteína por refeição a cada 3 horas. Muitas vezes eu chorava para comer, porque eu não tinha fome. Mas eu comia. E aí, esses 10 anos construíram uma base que hoje faz eu ter sustentabilidade nesse esporte. Porque nesses primeiros 10 anos, na verdade, até os meus 30 anos, eu nunca usei nenhum tipo de recurso ergogênico. Até os meus 30 anos. E até mesmo quando eu comecei a competir. Vamos explicar para o nosso público isso? Recurso ergogênico. Explica, esteroides. Olha aí, ó, era a pergunta que eu ia fazer. Recursos ergogênicos, né? Um nome bonitinho para hormônios anabolizantes, né? Exatamente. Você nunca tinha... Quando é que foi o primeiro contato teu? 30 anos. Aos 30 anos. Isso, há 7 anos atrás. Então, você fez 13 anos de treino na raça. Na raça. E eu era, né, hoje... não tenho conhecimento para não pensar mais desta forma, né? Mas naquela época eu era totalmente contra, assim, muito. Aquilo para mim invalidava o esforço. Era uma mentalidade, né? Um pouco. Parecia que não era você que estava a vencedora, a merecedora. Exatamente. Tudo era por conta dos anabolizantes. Então, aquilo para mim era algo muito ruim. Eu nunca, não vou usar isso aqui. Eu tenho que treinar, eu tenho que merecer, eu tenho que construir isso aqui. E tanto que, né? Eu lembro de um episódio que o meu marido tinha um bujãozinho daqueles dentro da bolsa, né? Escondido totalmente, porque ele também não podia usar. Ninguém, não. Quer construir massa muscular, quer construir, vai treinar e vai comer. E eu peguei, nossa, a gente teve uma treta, fiz ele jogar fora aquele negócio, não sei se ele jogou, não. Mas, porque eu era muito contra mesmo, né? Porque eu tinha essa ideia de que aquilo tiraria o esforço. Mas aí comecei a competir ainda no amador e tal, né? Ali com os meus 27 anos. Então, eu comecei a competir com 27 anos. E o teu primeiro título foi sem nunca ter usado esteroide. Sem nunca. Então, dos 27 até os 30. 3 anos. Não, 3 anos. E assim, só um detalhe, né? Eu tô falando aqui o primeiro título. Por que eu tô falando o primeiro título aqui? Porque antes da gente começar esse podcast, ela me corrigiu, né? Porque eu falei, nossa, você tem 60 títulos? E ela falou assim, não, 60 são só os que eu tirei em primeiro lugar. Só os que eu tirei em primeiro lugar. Você empilhou títulos de primeiro lugar. Hoje eu tenho uma estante que está até na casa do meu pai, né? Que ela faz uma L assim, e mais um espaço de medalhas inteiro, assim, do chão até o teto, cheio. Tem muito troféu lá e medalha. E tudo isso você deve aos apelidos que você levava, né? Magricela, Olivia Palito. Você consegue entender que todo esse foco, essa raiva, né? Porque é quase uma raiva que a gente bota nisso, é usar o sentimento ruim a teu favor, né? Tudo aquilo que você guardou, porque como você disse, eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou incomodada, porque senão é aí que elas continuam com a implicância, né?
mas aquilo foi um sentimento que foi guardado, guardado. Sim, E no muito. momento que você enxergou aonde você deveria colocar esse sentimento, que é justamente para reverter o motivo pelo qual as pessoas implicavam com você, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente usa esses sentimentos ruins e canaliza no lugar errado, né? E desiste, né? Ou nem começa, ou fica, né, numa situação. É complicado, porque cada pessoa vai responder de um jeito, né? Mas muitas pessoas acabam piorando, entrando num estado, às vezes, de depressão, por ter passado por situações assim, não conseguir superar, né? Um trauma na infância. Enfim, às vezes, quando chega, né, na fase adulta ali, fica com aquilo não supera isso atrapalha o resto da vida. E com certeza teria me atrapalhado. Mas eu sempre fui muito de pegar, de ser motivada dessa maneira mesmo. Falo que eu não posso, que eu não vou mostrar para você, mas eu vou mostrar para mim, porque eu não posso duvidar de mim. Né? Eu não posso ter uma dúvida se eu consigo ou não. E juntou o que eu queria mudar, até a fase, né, a fala do meu esposo ali, né, namorado na época, que eu não tomei como algo ruim, então eu poderia ter me Porque ele soube falar, né? soube falar e me deu a solução, me deu o caminho, onde Sim. vai, né? Até então todo mundo só falava, mas e daí? Como é que faz para resolver? Então você magrela pro resto da vida, né? Você é pobre, mas não te dou emprego, Exatamente. né? A solução, alguém que me dá um emprego. Uhum. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui porque tá tudo muito lindo o que você tá falando, mas sabe que imagens falam mais do que 1000 palavras, né? Verdade. Coloca aí para nós a foto da Ângela. Olha aí, ó, a seca ali, né? A Olivia Palito da Aqui foi esquerda. exatamente quando nesse dia foi o dia que meu esposo falou para mim. Esse foi o Esse dia, foi o dia. o dia da O virada. dia da virada, o dia que ele, ó, lembra da canguinha que eu falei, amarrada Aham. na cintura, a partir do biquíni, os ombrinhos retraídos, E né? quanto tempo depois aqui nessa foto? Aí foi em 2020 já. 2020. 21. 20 ou 21. Então, exatamente 10 anos depois. É isso? Aqui não, aqui foi 2000. Não, 21, não 21, 21, 20 desculpa. anos. Não, aqui foi 20, 19 essa é anos. recente, desculpa. Essa daqui é de 2020, final de 2020 ou 21. 20 ou 21? Não, acho que foi 20, sim. Final de Ok. 2020. E essa aqui foi 2002. Então a gente está falando aí de 18 anos depois. Isso, 18 anos Que depois. fácil, hein? Olha Muito que fácil. fácil que foi isso aí. A gente tem mais foto aqui da Ângela? Tem mais? Aqui já tem uma fase onde eu treinava. Já tinha uma coxinha aí, já ó. tinha uma coxinha, ó. Eu tava começando um desenho O no ombrinho já estava um braço. pouquinho mais A armado. barriga já não tá tão estufadinha ali como tava lá na primeira foto. E aqui foi na pandemia, eu tô com uma máscara ali, né? Só tirei a máscara para fazer a foto. Então, provavelmente foi no ano de 2020, né? Essa foto. E eu estava em preparação para uma competição também. Então, aqui já um corpo mais atlético, né? Tem mais foto? Aí. Aqui, aí tem 3 fotos nessas fotos, não sei se dá para passar ou não. Aqui foi numa competição que eu Uau! fiz pro Arnold de Ohio, e foi assim um condicionamento absurdo assim que eu consegui chegar. Aqui já é uma foto aí do que eu competi, o Arnold também. Então, esse foi o físico do Arnold. Assim, para mim foi um dos mais condicionados que eu consegui levar no palco até hoje. E aí a gente tem um problema, né, na categoria wellness, que é levar um condicionamento, uma maturidade muscular, só que sem perder a feminilidade e aquele rosto muito cavérico, assim, aquele rosto chupado. Então, assim, como é que faz ali, né? Tem que ter um balanço muito, muito certo ali. A linha tênue. Da tua dieta, do aeróbio, da água, porque o rosto não pode ficar aquele rosto caveira. Né? Isso até pode perder ponto, enfim, vai ser analisado como um todo. Né? Explica aqui, Ângela, o que é a categoria wellness? O que essa categoria, no que ela se destaca para o nosso público que nunca ouviu falar disso? Quantas categorias para mulher, né, femininas existem hoje no fisiculturismo? Bom, primeiro só, a wellness é uma das mais recentes. Foi uma categoria criada no Brasil. Não sabia. No Brasil, no ano de 2005, no Rio de Janeiro, que foi assim,
para aquelas mulheres que frequentavam a praia, que tinham já né, um volume maior de perna, que tinham aquele quadril mais largo, bumbum, mas aquela bonitona, assim, gostosona da praia lá, né? Uhum. Então foi feito lá na Federação do Rio de Janeiro um campeonato para essas mulheres. Tanto que no começo era apresentado na praia e tal, e tudo mais. Aí ficou um certo tempo lá no Rio de Janeiro, e aí o negócio foi ficando um pouquinho mais, pensando um pouquinho, agora já não pode mais ser um percentual de gordura tão alto, porque no começo não era levado em conta muito isso, não. Eram as formas ali, né? Que é a forma da mulher brasileira, né? Ter um Sim. quadril mais largo e tal. E aí depois começou a ganhar um pouco de notoriedade também a categoria. E aí foi onde saiu aí para concorrer, para ter essa categoria no Brasil inteiro, né? Que foi lá no ano, então, desde 2005 até o ano de 2012, foi somente no Rio de Janeiro. Aí 2012 teve aí no Sul Brasileiro e em outros lugares do Brasil. A categoria Wellness, que foi quando eu entrei ali para Primeira vez que teve em Santa Catarina, você se inscreveu. Não, o ano seguinte. A primeira vez eu assisti, que foi sim. 2012. Aí eu comecei em 2013. Né? Mas isso já era quase final do ano, porque o Sul Brasileiro era em dezembro. E aí, a partir dali, a categoria ficou né, estadual, aí nacional, aí tinha no Brasil, ficou muito tempo só no Brasil, porque era uma categoria que até então favorecia só as mulheres brasileiras. Mas aí né, isso eu posso até atribuir ao que eu fiz, porque em qualquer lugar que tivesse uma competição de wellness, eu estava lá. Então, hoje eu já competi em mais de 40 países. 40 países? 40 países. Você foi lá e roubou a medalha em 40 lugares diferentes. Não roubei nada, fui lá conquistar o que era meu. Foi lá pegar o que era merecido teu. E aí, né, então, o que acontece? O meu corpo foi moldando, ficando mais atlético, e a categoria Wellness, então, foi se enquadrando muito bem ali no fisiculturismo, até virar uma categoria oficialmente do fisiculturismo, né? Já ali em 2014 foi a primeira vez que teve no Arnold, então ela cresceu muito rápido. Eu também venci o Arnold, eu venci todas as primeiras lugares que a Wellness começou. Sul-americano, primeira vez no campeonato sul-americano, eu venci a categoria naquele ano. Na verdade, eu venci 5 anos, os 5 anos seguintes ali, né? Os 7 Arnolds seguintes, primeira vez que teve no Mundial, então eu venci o Mundial. Depois, quando virou uma categoria profissional, que virou no ano de 2018, então até de 2013 a 2018 era somente amador. Então só acontecia nos campeonatos amador. Por quê? Porque o profissional só tinha nos Estados Unidos. E aí, a categoria Wellness não se encaixava lá. Porque os americanos não iam aceitar uma categoria que eles não pudessem dominar, né? E aí, então, no ano de 2018, a categoria se profissionalizou. E aí eu competi todos os eventos que teve a Wellness profissional e venci todos eles. No ano de 2018, eu competi 7 vezes, os 7 lugares que teve a categoria Wellness, e venci no mundo, né, em vários lugares do mundo. Em 2019, eu competi 10 vezes no ano. E ganhou as 10 11 vezes. Foi o ano perfeito, assim, né? Aquele ano para mim, porque eu comecei com a vitória e fui... quase um por mês. Quase um por mês. Se for tirar janeiro e dezembro, que né, são os meses que não tem competição, foi praticamente um por mês. Quando você se inscreve, eu acredito que as tuas rivais aí, eu acho que elas sentiam o que os rivais do Arnold Schwarzenegger sentiam quando ele subia no palco. Subia de um lado ele, os outros desciam do outro. Não tem graça, vou descer. Já sabe até quem vai levar, né? Então, né? Concorrentes, rivais não, né? Concorrentes, adversária de palco. Adversário, essa é a palavra que eu queria. Falar. Deu branco aqui. Mas eu nunca tive, mesmo vencendo todos os campeonatos, eu nunca cheguei assim, tá ganho. Nunca. Em nenhum momento eu achava, não, isso aqui só vim buscar. Então sempre tinha primeiro a responsabilidade de quem vencia, né? E quando você vence, as pessoas esperam saber. Então, não tinha assim, vou vencer esse campeonato. Eu vou vencer a Ângela,
Então todo mundo tá, atleta lá, não. Se vencesse a Ângela, é melhor do que vencer o campeonato. Derrubar ela. Mas assim, sempre teve um relacionamento assim de carinho, até. E admiração, porque você deve. Todas as suas adversárias te admiram. Eu imagino que sim, né? Eu nunca tive problema com nenhum atleta, nada, de jeito nenhum, assim. E eu ia realmente nos eventos e levei uma categoria que foi criada no Brasil para o mundo. Né? Hoje a categoria está no palco do Mister Olímpia, vai ser o 2º ano já. Então, esse trabalho de formiguinha, de ir lá mostrar para todo mundo o que era o wellness, foi também fruto do meu esforço e de realmente ir viajar e competir. E o custo disso não era barato, né? Eu não tive patrocínio desde o início, então eu já tinha vencido um Arnold e um brasileiro para depois ter o meu primeiro patrocínio. Isso é uma coisa engraçada que hoje em dia as pessoas falam assim, eu vou competir, você pode me patrocinar? Não, hoje deve ter fila para querer patrocinar a Ângela Borges, né? Hoje eu já estou 5 anos, né, na Max Titânio, uma empresa aqui de suplementação, uma maior aqui da América Latina. Tenho vários outros parceiros, né, farmácia, enfim, outras empresas. E isso hoje é o fruto aí, né, de um trabalho de muitos anos. E também, além, né, de atleta, hoje, né, no formato que a gente vive hoje, com tudo acontecendo imediatamente por conta das redes sociais, o atleta ele não pode mais ser só um atleta. Ele tem que ser um influenciador, ele tem que gerar conteúdo, ele tem que gerar valor na vida das pessoas. Porque, do contrário, você vira um mero vendedor de suplemento. Né? E isso era algo que eu nunca quis ser somente isso. Então, eu nunca, mesmo hoje, né, há muito tempo já que eu posso viver somente do esporte pelos patrocinadores e tudo mais, eu nunca deixei de trabalhar. Então, eu continuo hoje o esporte, né, há muito tempo já de uma maneira profissional, mas ainda assim as minhas atividades foram evoluindo, eu fui desenvolvendo outras coisas, né, nesse período. Até, né, porque a gente sabe que uma carreira de atleta, ela não dura a vida inteira, né? Então, eu já estou aí com 10 anos de carreira e já atribuo aí uma carreira, já considero a minha carreira como uma carreira de sucesso, independente de qualquer outro título que eu ainda possa vencer ou não, né? Então, hoje, se eu encerrasse minha carreira, eu já estava realizada. E tem uma pretensão para terminar essa carreira? Já botou uma data, uma idade? Não coloquei ainda. Por quê? Primeiro, eu estou ainda num nível muito competitivo. Então, eu ainda sou uma das mulheres a ser batida no esporte. Ninguém bate hoje já tem mais atletas, né? Até porque, assim, eu era de uma federação, eu troquei para outra, né? Por vários motivos, enfim, porque a Wellness era de uma antiga federação, aí depois, quando foi para o Mister Olímpia, foi para uma outra federação, e aí como eu quero ainda, o único título que me falta na vida é o de Mister Olímpia, que foi o que eu fiquei segundo ano passado. Então, eu migrei de uma federação que era um tipo físico, e ainda assim consegui ficar no 2º lugar de atletas que já estavam ali há 2 anos, 3 anos competindo por aquela federação, só que de uma maneira amadora, né? Então, por que as pessoas até perguntam, mas por que você demorou tanto tempo a trocar de federação ali e tal, né? Primeiro, porque eu ganhava dinheiro na outra federação, né, nessa antiga, eu já competia profissionalmente. Então, já tinha ali, eu não ia, vou deixar de ser profissional para voltar a ser amadora, numa promessa que pode ter algum dia essa categoria no Mister Olímpia, mas a partir do momento que teve, né, que isso foi uma realidade, eu mudei na mesma semana. Falei, não, aqui deu para mim, agora eu vou para cá. Tive que passar por todo o processo de adaptação, de mudança de físico, porque não era exatamente a mesma coisa, né? Até porque daí era no Mister Olímpia, era nos Estados Unidos, então teve que adaptar muito o físico para também não ser algo impossível, né, para eles. Então, mesmo assim, fazendo essa mudança, eu consegui o 2º lugar do maior campeonato do mundo. E esse ano estou brigando e batalhando para levar o primeiro. E vai ganhar. Amém. Tenho certeza disso. Pessoal, estou sendo cobrado aqui, eu sempre esqueço de trazer para vocês as camisetas do canal do YouTube, colocando aqui na tela. Camisetas que a gente já tem que mudar as estampas, né? Já tá na hora, já tá ali as mesmas quase. Eu acho legal botar aqui a do Brócoli, que é a minha preferida, que é a camiseta que eu mais uso na rua e que as pessoas mais param para dar uma lida e dar uma risada.
essas camisetas elas estão aí disponíveis para vocês para que a gente possa ajudar entidades. Estamos doando parte das vendas aqui, né, dos lucros nas vendas para ajudar entidades carentes. Então, fica aí a dica. Você pode comprar para usar ou também para presentear. Ó, fica a dica. Ângela, eu adorei tua história, mas agora a gente vai usar ela. Tudo que as pessoas de casa aí ouviram até agora, a gente vai usar isso para ensinar, ajudar pessoas não a virarem fisiculturistas, mas porque a gente não quer que você tenha muita concorrência, né? Quanto menos concorrência, melhor para você. Então a ideia não era trazer a Ângela Borges aqui para fazer com que as pessoas em casa se motivassem a serem campeãs mundiais de qualquer categoria que seja. Não, não era. Mas se alguém quiser e se motivou, a Ângela ajuda, né? Com certeza. Vai lá, que a Ângela tem plataforma de treino. Até, inclusive, né, doutor, você falando isso, né, de incentivar pessoas, e não é incentivar a competir. Hoje, o meu público, por incrível que pareça, ele não é um público, né? Eu tenho os atletas que me seguem, claro, por ser uma referência, mas o meu público é mulheres comuns que querem ter qualidade de vida e um corpo bacana. Então, inclusive, a plataforma de treinamento foi algo que eu desenvolvi na pandemia. É recente. É recente. Então, no ano de 2020, eu lancei o Team Ângela Borges, e justamente para atingir o maior número de mulheres possíveis, para que elas não passassem pelo aquilo que eu passei, porque eu não tinha orientação, e assim como eu sofria por ser muito magra, a gente sabe que muitas mulheres sofrem por estar acima do peso, né, com baixa autoestima, não se sentem bem na roupa, enfim, então vários motivos que o físico delas acaba atrapalhando, né, no relacionamento, na vida pessoal. Então, até essa plataforma de treinamento, ela tem um valor praticamente simbólico. É um valor de um custo assim, muito baixo mesmo, que é para ser acessível e para manter no ar a plataforma. E tem custo para manter exatamente, tem custo para manter. Então, é praticamente para isso essa plataforma. Eu falo que ela é o meu grande legado, é o que eu vou deixar, que tudo que o esporte me deu, essas 20 anos aí de caminhada, foi uma maneira que eu encontrei de retribuir para as outras pessoas. Legal. Depois, vamos botar aqui, ó, coloca aqui o site, né? Para acessar. Ou o Instagram ali do Team Ângela Borges. Pronto, dá para achar você. Não vai ser difícil achar você. Não. 1 milhão e mais de 1 milhão de inscritos no Instagram. Não é nem um pouco difícil achar a Ângela Borges. Mas então, com toda essa tua história de sucesso, vamos usar assim, disciplina, que eu acho que é uma palavra que norteou a tua vida toda, né? E constância, porque para você ganhar 10 títulos num ano, você não pode ter aqueles altos e baixos. Você se manteve constante, né, o tempo todo, porque existe um preparo que a gente sabe, né? Quem nunca assistiu, quem nunca participou disso, nem imagina, na verdade, o que é o preparo para subir no palco. A desidratação que tem que fazer, né? O Elvis faz tudo isso. Aí vai depender muito, de né? como você tá. De como tá, de qual é o campeonato, mas muito de como o atleta tá. Então, se ela é um atleta que ela tem um treinamento, uma alimentação, se isso é um estilo de vida para ela já há mais tempo, isso é constante, ela não vai precisar fazer nenhuma loucura, né? Agora, se é como grande parte que sai do campeonato, sai desesperadamente comendo pizza, vai pra pizzaria, de tudo, né? Passa lá 15 dias com aquela compulsão alimentar. Aí depois vai ter um rebote muito grande, principalmente se usou diurético ou não, né, se desidratou muito ou não. Então, o depois ali da competição vai estar muito relacionado ao qual o extremo foi aquela finalização e também a como esse atleta vai se comportar depois da competição. Porque isso entra... É importante as pessoas saberem, porque tem atletas que precisam realmente medidas mais drásticas para conseguir subir no palco e tá bem, né? Só que essas medidas, elas envolvem coisas que fazem muito mal pro corpo. Desidratar o corpo, como você falou, usar diurético. Diurético, ele expolia potássio, expolia nutrientes pela urina, né? E a pessoa ela consegue se manter bem até aquele momento de subir no palco, né? E algumas horas depois. Tanto que sai de lá com o cérebro de um viciado em comida. E come o que tem na frente. E aí entra num looping
E como está muitas vezes sob efeito de hormônio, qualquer pico de insulina repercute no corpo muito pior do que se fosse uma pessoa que está com os hormônios tudo em Exatamente. ordem, né? Então, para ganhar aí 7, 8 quilos em uma semana é fácil. E muito perigoso, né? Perigoso para a saúde também. Então, assim, a gente sabe que o esporte de alta performance, ele não é saudável. E é legal a gente falar isso aqui, por quê? Porque sempre a gente ouve aqueles comentários assim, mas isso aí não é saudável. A gente sabe que isso não é saudável. Nenhum esporte de alta performance. O cara que joga futebol, o cara que corre, o cara que pedala, que nada, né? Não vai ser diferente com o fisiculturismo. Ele vai precisar levar o corpo dele a um extremo, né? Ele vai ter pouco tempo para descanso, ele tem que ultrapassar as próprias barreiras, né? Os próprios limites, e tudo isso vai levando o corpo a um extremo. O corpo e a mente. A mente, que era onde eu ia chegar, né? Como você lida com isso? Porque assim, eu tenho certeza que você já treinou com dor, com lesão, fadigada, o músculo não recuperou, você tem que treinar em cima do mesmo músculo. Como é que você faz? O que você usa de artifício, de ferramenta para não desistir? Para nesses 10 anos você levar 60 títulos e ter levado o teu corpo ao extremo 60 vezes, né? Fez o que precisou fazer. Você nunca pensou em desistir, não? Desistir é uma palavra muito forte, assim, né? Pra mim. Então, desde da minha infância, assim, quando as coisas não estavam ainda do jeito que... lá nessa época aí do bullying, enfim. Então, quando eu descobri o que eu tinha que fazer... Porque era muito mais difícil do que é hoje, se eu for pensar. Porque hoje eu tenho todas as condições, uma estrutura que não tinha na época, né? Então, a primeira coisa que você comentou ali que é muito importante, que é o atleta levar o corpo dele ao extremo. Eu costumo, salvo algumas categorias, né, masculinas e até algumas categorias femininas, onde tem que ter um nível de condicionamento muito maior, então tem que estar um músculo muito aparente, muito definido. As categorias de entrada, como a biquíni, que é a primeira categoria, que é mais magrinha, assim, e a wellness, para precisar de uma medida extrema dessa, é porque o trabalho não foi feito de maneira correta no tempo que deveria ter sido feito, né? Ou seja, a pessoa teve que acelerar aquela finalização. Começou tarde demais. Começou tarde demais, ou comeu demais, ou deixou o BF subir muito, né? Então, alguma coisa aconteceu ali que chegou lá e teve que usar uma medida extrema, né? O que não é de maneira nenhuma necessário se tiver uma constância, uma disciplina durante o treinamento, né, durante a alimentação, se conseguir fazer um período de off-season limpo, né? Então, tem tudo isso que tem que ser levado em conta. E aí, o que acontece? Só vem muito à tona os casos que dão errado, né? Não o que dá certo. Não aquela pessoa que trilhou ali, não pulou nenhum degrau, que subiu lá um por um, devagarzinho. Geralmente o que aparece, né, o que está na rede social é o que deu errado. Infelizmente é assim, né? Mas aí, o fato de não desistir aí esse tempo todo, primeiro, o que eu faço, eu amo o que eu faço. Aquele sensação do palco, lá, do primeiro palco, ela ainda habita em mim. O treinamento, a musculação, ela mudou completamente a minha vida e me tornou na pessoa que eu sou hoje. Então, sem a musculação, eu certamente não seria o que eu sou hoje, né? Não seria essa atleta multicampeã, não teria alcançado, né, o ápice de um condicionamento físico, e aí vem, né, a superação, as coisas boas que aconteceram com as vitórias, com o aprendizado no meio do caminho, né, e a gente vicia em coisa boa também. Dopamina. Dopamina. E a primeira coisa eu amo isso. Isso é algo que me deixa feliz. Treinar me deixa feliz. Pode me tirar qualquer coisa, mas não me tira do treino, né? E eu sou uma profissional de educação física, eu sei a importância de descansar, então, né, mesmo eu sendo especialista em treinamento feminino, eu tenho uma pessoa que me acompanha, né? E isso também faz diferença. Você ter bons profissionais do teu lado. Então, eu tenho alguém que cuida da nutrição, do treinamento, fisioterapia,
Tudo isso, então, conseguir ter essas pessoas, né, esses profissionais do teu lado, vão fazer com que você cometa menos erros. Né? E isso vai, quanto mais acerto, menos você quer desistir, porque a maioria das pessoas desiste quando alguma coisa dá errado, né? Você vai lá e pega um atleta que ele ganhou, ele vai achar sensacional. Aí perdeu, aí é que você vai ver se realmente ele ama aquilo que ele faz, se ele vai ser um atleta por muito mais tempo, porque ele não soube, às vezes, lidar com a derrota. Eu sei lidar com a derrota, eu não venci todas as vezes. Né? E na derrota é onde você tira forças e aprende. Então tem gente que desiste, tem gente que aprende. E aí, tirando a parte do isso é minha paixão, né? Uma das minhas paixões, hoje eu não me imagino, mesmo não quando eu não mais competi, eu não me imagino não treinando, não me alimentando de uma maneira saudável, né, não fazendo o que eu faço hoje. A competição eu só vou deixar de subir no palco, mas eu vou ser a mesma Vai pessoa. estar dentro de você. Vai estar treinando Exatamente, como porque se... se for olhar hoje, a competição, eu sou a Ângela, a atleta, ela só vem na hora de subir no palco. Porque no meio da minha correria, da minha rotina louca de trabalho, eu continuo treinando, continuo me alimentando, continuo fazendo minhas coisas e me preparando para a competição. Né? Isso seria impossível se eu não tivesse esse jogo de cintura de conseguir equilibrar tudo, né? E principalmente hoje eu ganho mais dinheiro, não é sendo atleta, é com os Não meus é. outros trabalhos. Então São as portas que exatamente, o fisiculturismo abriu para você. exatamente. Então assim, né? As minhas outras atividades me dão um valor maior do que se eu fosse só atleta. Então eu continuo sendo atleta por amor. Aí quando falar o desistir, quando é que vai parar, quando eu não mais sentir esse tesão, vamos falar essa palavra, de estar em cima do palco, aí eu acho que vai ser a hora De dar a vez para alguém. de pendurar as chuteiras, como a gente fala, né? E não é desistir, é o teu tempo. Então, cada pessoa vai ter um tempo, né? O meu tempo de parar ainda não chegou. Eu não tenho esse sentimento ainda. Né? Eu tenho uma competição muito grande pela frente e eu tenho projetos que eu vou precisar deixar de competir para dar andamento, né? Algumas coisas que eu preciso dar mais foco e a competição ainda tira muito o foco das outras coisas, né? Porque um atleta de fisiculturismo, ao contrário de qualquer outro atleta de qualquer outra modalidade, é que você leva o teu esporte 24 horas ali no teu corpo. Então não é, vou lá, eu treino 6 horas por dia chutando para ser o melhor artilheiro lá do time de futebol. Eu não nado 6 horas por dia para ser o melhor nadador. Então eu vou lá, o meu treino 2 horas, mais 1 hora de cardio, enfim, dependendo como é que tá a fase de treinamento. Eu volto para casa e o resto, aquelas outras 23 horas, 24 horas, 22 horas do meu dia, eu continuo tendo que ser atleta. Dormir bem, O comer dormir, bem. comer. Então, assim, se eu não posso me dar o luxo, por exemplo, de pegar, jogar tudo pro alto e agora eu vou passar 10 dias aqui comendo o que eu quiser, né? E aí é muito de onde vem a tua cabeça, porque eu ainda tenho um objetivo, eu ainda quero vencer esse campeonato. E fora isso, o meu trabalho hoje, ele envolve a performance, né? Ninguém vai querer ter uma treinadora, né? Eu digo assim, lá do Tia Angela Borges, que não não coloca em prática tudo aquilo que ensina. Né? Então, eu sei que para eu continuar inspirando, motivando as outras pessoas, e isso está em mim, eu faço isso com muito amor, assim, eu gosto de ver as pessoas felizes, eu gosto de ver as mulheres bonitas, eu gosto de ver essa transformação na vida e no corpo das mulheres. Então, para eu continuar fazendo isso, eu tenho que ser o exemplo. Que o exemplo, para mim, isso desde casa. Eu sempre soube que ia ter que trabalhar muito. Meu pai sempre trabalhou muito. Desde muito cedo, o meu pai, até hoje, ele levanta mais de 60 anos, ele levanta 5 horas da manhã e chega em casa às 9 horas da noite. Então, eu nunca tive medo do trabalho, né? De ter que trabalhar. Eu tive medo de muitas coisas, mas em todos esses medos eu consegui achar algum escape para superar. Então é aquela história, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? E aí o lance do desistir, para mim, eu não vejo isso
como algo ruim, sabe? Tem muito atleta e às vezes as pessoas podem até ver isso e aí isso acaba prejudicando até o nosso esporte, que é a choradeira na internet. Do atleta que tá lá, mas dieta é difícil, mas treinar é difícil, mas eu não tenho apoio, e blá blá blá, tive que treinar tantas horas, tenho dor aqui, tenho dor lá. Ninguém me obrigou e ninguém obrigou nenhuma pessoa a escolher ser atleta, né? Vamos lá, escolheu ser. Atleta de fisiculturismo mesmo tem que ser, não é um dom, né? Como tem gente que tem dom para futebol, dom para natação, enfim. O atleta de fisiculturismo pode ter uma genética que pode ser favorável ou não, mas a disciplina sempre vai vencer a genética, eu sou prova disso. Né? Porque eu não tinha genética. A Olivia Palito que conquistou Exatamente. o mundo. Então, assim, eu não tinha genética, eu não tinha. Eu tive sempre muita disciplina. E uma coisa que as pessoas, às vezes, fazem muito também é achar que não tem disciplina. Mas como é que desenvolve a disciplina? Né? Como é que você consegue ser tão disciplinado, tão focada? E aí eu falo assim, todo mundo tem disciplina para alguma coisa na vida. Quem fuma, tem disciplina para fumar. Quem gosta de jogar na rede, tem disciplina para jogar. Faça chuva, faça sol, com fome ou não, a pessoa está lá fazendo aquilo. Eu tenho disciplina para treinar. E aí, como é que você pode usar? Se você tem disciplina para alguma coisa, você já sabe como é que é ter disciplina. Então, eu sempre falo assim, pega um pouquinho dessa disciplina e transfere para outra área na tua vida. No começo vai ser mais difícil, porém, você fez um dia, não foi tão fácil. Fez no segundo dia, foi menos ruim. No terceiro dia, está começando a ficar bom. No quarto dia, já está legal, né? Está falando em dias aqui, mas vamos levar para semanas. Né? A teoria dos 21 dias, né? A teoria dos 21 dias. Eu fiz essa teoria de 21 dias para muitas outras coisas que eu não tinha disciplina. E deu certo. Deu certo. Porque você quis também, né? A gente tem que querer, tem que ter um pouquinho de querer. Agora, falasse a palavra-chave, doutor. Querer. As pessoas, elas não querem no fundo. Elas querem que alguém queira por elas e faça por elas. Sabe o que eu falo no consultório quando a pessoa chega para mim e fala assim: doutor, o senhor poderia me prescrever aquele remédio para quem quer parar de fumar? Eu olho e falo assim: eu não conheço remédio para quem quer parar de fumar. Eu conheço remédio para quem não quer parar de fumar. A pessoa que lá no fundo ela não quer parar de fumar, ela pede um remédio para parar de fumar. Porque se ela quer parar de fumar, o que ela precisa é o querer. Se você quer, você já tem o teu remédio, é o querer, né? Que é o que você está falando, né? Exatamente. Quem precisa de um adesivo de nicotina, um Champix da vida, um chiclete de nicotina, essa pessoa não quer parar de fumar. E aí ela vai pedir para você alguma coisa que ela Pílula possa... mágica, né? Não, porque ela pode falar assim, olha, eu tentei. Eu tentei. Transferiu a Exatamente. responsabilidade. Tentei, mas não deu certo. Mas todo mundo viu que eu tentei. Eu masquei aquele chiclete, eu tomei aquele remédio, né? Mas não deu certo, mas eu tentei. É mais uma coisa para mostrar que tentou algum movimento, mas não usou o movimento que devia. Que é simplesmente aquele assim, não quero, deu, acabou, a partir de hoje, tchau. E aí entra muito a parte da mentalidade ali, né? Porque você é uma pessoa, um cérebro, um corpo, e quem manda em quem, né? Quem é maior que quem? Aí, cara, se a pessoa não consegue mandar nela mesma ali, não, você não vai fumar, caralho. Às vezes eu converso com a minha mente. Falo, não, você tá, né? Porque eu também tenho dias que eu não tô motivada, tenho dias que eu tô cansada, tem dias que eu não quero fazer aquela aula lá que eu preciso fazer. E aí eu converso com a minha mente. Falo, pô, você tá, né? Pô, eu tenho que fazer, não, bora, vamos. E depois que você vai lá, fez, você, cumpri. Então, hoje, o que eu quero dizer é que nem sempre vai ser fácil. É igual quando a gente não quer treinar, mas a gente vai. Quando acaba o treino, o que a gente fala? Ai, que bom que eu maravilha. vim. Olha que bom que eu vim, que eu não faltei. Então, já sabe que vai ser bom. Vai, faz. Faz que depois você não vai se arrepender de ter feito, né? Mas às vezes as pessoas querem justamente não sair dessa zona de conforto. Pô, é legal. O cara vai lá, trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, liga uma Netflix, pipoquinha, senta no sofá, gostoso, né? Um refrigerantezinho ali e tal. Pô, mas precisa de um motivo maior para tirar ela tirar a bunda do sofá e lá fazer alguma coisa, né? Só que a única pessoa que vai realmente poder fazer alguma coisa é a própria pessoa.
Ninguém faz por Ninguém ela, faz. né? Então, eu sempre falo, né, para as minhas alunas, cara, não adianta você ter o melhor treinador, o melhor nutricionista, o melhor médico, porque o esforço ninguém pode se esforçar por você, as pessoas vão te dar o caminho. Ó, vai por aqui, O vai meio, por é aqui. só o meio. Mas quem vai ter que fazer é a própria pessoa. Então, eu vejo muita gente falando assim, mas eu não consigo porque eu não consigo ter um médico me acompanhar, não consigo ter um personal trainer, não O consigo que você ter tinha quando você começou nada, aos 17 anos? nada nem Nada. ninguém. Tinha força de vontade. Comece com o que você tem hoje, né? Até ter melhores E depois condições. você vai ver que o universo Exatamente. vai se encarregar de te dar coisa melhor, se você Com realmente certeza. mostrar merecimento, né? E isso, na verdade, eu falo que é uma coisa até bacana, né? Porque, assim, independente é, do quão rico ou não a pessoa é, né? Do nível Poder social, aquisitivo. eu posso ter todas as condições, ser milionário, contratar os melhores profissionais e ter menor ou nada de resultado. E uma pessoa que não tem condição nenhuma, que está lá porque ela quer realmente, ela encontrou um motivo, né, que é mudar, essa pessoa vai ter muito mais resultado que eu, que tem todas as condições. Então, isso é muito legal, porque assim, não dá para comprar. Não dá para comprar para alguém correr por mim, né? Então, não dá para comprar para alguém correr por você, para alguém treinar, para alguém fazer dieta. Não dá para pagar para alguém estudar por você. Você vai ter que estudar se você quer falar um novo idioma, se você quer se especializar, quer fazer uma nova graduação. E aí, isso eu acho muito legal, porque não se compra. Ou você faz e tem, ou você não tem. Mas dá para comprar, né? Eu posso comprar uma cirurgia bariátrica que vai durar 5 anos. Dura, mas não dura pouco. Compra, mas dura pouco. Aí eu não sei, né? Lógico, eu imagino que deve ter casos que cada caso é um caso e tal, né? Mas é aquela história assim, eu acho que se olhar no espelho e ver, cara, o quanto que você mudou pelo teu esforço, porque o problema é que tem gente que nem tenta. Isso pra mim é inadmissível. Já vai logo, não, eu gosto de cirurgia. Cara, tenta. Porque se não mudar a cabeça, você vai voltar a ser gordo. Que é o que a gente vê, né? Eu tenho pacientes que fizeram 2 bariátricas e só agora decidiram procurar um médico de mudança de estilo de vida. Me diz uma coisa, qual é a idade máxima, assim, que uma mulher... Vamos falar de mulheres, né? Porque você tem esse teu trabalho muito forte para mulheres. Até que idade a mulher pode começar a fazer musculação, assim? Porque tem muitas que falam, eu sou velha para começar a treinar. O que é? No máximo 25 ou 30 Olha, anos ainda dá para começar? eu acho que tem gente com 20 que acha que já não dá mais. Já Né? desistiu. Isso já desistiu, já com 20. A maioria das minhas alunas tem entre 25 e 55 anos. A maioria delas, né? Mas eu faço muita live também de avaliação de físico no Instagram, direciono a pessoa lá com o treino, com a alimentação e tal. E aí tem muitas mesmo que vêm já lá nos 40, né? Ou nos 30, cara. A pessoa chega para mim e fala assim, mas eu já tô velha. Cara, cala a boca. Pensa assim, hoje, né, tendo um estilo de vida mais saudável, praticando atividade física, que a gente já viu que isso é essencial para ter, né, longevidade e qualidade de vida, né? Então acho que isso já não deve mais ser discutido. Precisa fazer isso. Não é mais uma teoria. Né, já foi fato. provado, exatamente. Então, digamos que isso já está interiorizado na cabeça das pessoas, elas já estão praticando algum tipo de atividade física, tentando ter uma alimentação mais saudável. Então, essa pessoa vai viver, ela está lá com, vamos pegar assim uma de 40, né? 40 é o que mais acontece, assim, eu já acho que estou velho. Porque as de 50 tem certeza e as de 60 estão só esperando morrer, às vezes, né? Cara, se você tiver 40, você vai viver até os 100 anos. Porque hoje a gente está vivendo muito mais, né, do que era com os nossos avós e tudo mais. Então pensa, vamos pegar um de 50. Pô, você tem 50 anos tem ainda. Outra metade da vida. Outra vai esperar o quê? Vai fazer o quê? Vai só ficar esperando a morte chegar? Então, assim, não tem uma idade para começar a treinar. É lógico que o quanto antes, melhor, né? Mas assim, a gente vê hoje, né, na terceira idade, principalmente, o quanto alguém que tem uma vida ativa ali, que pratica alguma atividade física e principalmente que faz musculação, consegue chegar na melhor idade aí, né? E até às vezes passar lá com 90 anos, conseguindo ainda levantar da cama sozinho, conseguindo ir tomar um banho sozinho, né? E fazer as necessidades básicas sozinho. A musculação é importante para isso, para autonomia. Faz diferença. Com certeza. Será?
Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, não? Massa muscular, então, ajuda a sustentar o esqueleto? Com certeza, Olha né, doutor? só. Gordura não, né? Não, Gordura, não, a gordura gordura ela é não é só o muito boa. mínimo, é só um pouquinho É um assim pouquinho. para ter um pouquinho de energia, assim, se caso necessite. Sabe por que essa provocação? Porque muitas pessoas ainda acham que massa muscular está envolvido com estética e não entendem a função. É. Eu publiquei um vídeo no meu YouTube falando mostrando artigos que pontuam muito bem assim, pessoas que entram numa UTI, tá? Não falava por qual motivo, mas UTI é uma unidade de tratamento intensivo, né? São pessoas em estado grave. Pessoas que entram numa UTI têm muito mais chance de sair viva se tiver mais massa muscular, porque a recuperação de uma doença grave, ela exige muita energia, o corpo gasta muita energia para essa recuperação. E energia é ATP, e ATP é músculo, não é gordura. Ninguém não. Eu falo isso muito eu uso muito meu YouTube, sabe, para conscientizar as pessoas sobre massa muscular. Eu mostro uma célula de músculo, ela tem 2.000 mitocôndrias e uma célula de gordura 40. De onde é que vai vir a tua energia para viver e nesse caso para você conseguir se recuperar de um COVID que baixou o hospital, que internou, que entubou. Quanto menos massa muscular essa pessoa tiver, menos chance de sair viva dessa UTI ela tem. Então nunca foi sobre estética, sempre foi sobre saúde. E isso é uma coisa, né, muito importante que as pessoas precisam levar isso em consideração, né? Porque tem gente que até, né, acaba falando, o fulano tá lá treinando, tá lá treinando só para ficar com o corpo legal, não sei o que, não vê a saúde, né, o além, porque muita gente busca estética e ganha saúde, e muita gente vai buscar a saúde e acaba ganhando a estética, então as duas estão junto, né? Não tem como separar. Não tem como separar. Agora, você que vai ter que escolher. Se você vai, que eu sempre brinco assim, né, com as minhas alunas, ou quando vem alguém que já está numa idade que acha que já está velho, né, e fala assim, bom, você vai ter que escolher se você quer passar o resto da tua vida dependendo de alguém, numa cadeira de roda, enfim, não conseguindo fazer as próprias necessidades, ou se você vai querer ser aquela, né, velhinha lá, que está bem, que está lá fazendo o bolinho para os netos, enfim, indo visitar a família. Abrindo sozinho um vidro de pepino, sem ter Abrindo que sozinho pedir de ajuda para alguém pepino e abrir. tudo mais. E eu acho que isso, hoje a gente vê das pessoas que já fizeram isso, né? A gente tem, vê uma pessoa às vezes chegando no fim da vida, não porque está doente, mas porque uma hora, né, isso vai acontecer. E às vezes não precisa estar doente para isso, né? Chega um momento de todo mundo, né? E aquela pessoa, ela tende a não sofrer, porque ela não ficou no fundo de uma cama, ela não ficou debilitada por alguma, né, quase sempre não ficou debilitada por alguma doença, enfim. Hemodiálise, quimioterapia, Exatamente, né, tá lá com, né, prótese de diabetes, enfim. quadril que rejeitou, tudo é Então, desgraça que se a gente vê. for pensar hoje, né, e a nossa geração ainda a gente tem tempo para fazer isso, né, os nossos pais ainda têm tempo para fazer isso, eu brigo com os meus pais para eles ir para musculação. Então, eu consigo botar minha mãe no Pilates, né, e coisas assim, mas eles têm um pouco de aversão, como se aquilo fosse um esforço desnecessário, né, e não entende da importância que aquilo vai fazer no futuro, né, quando eles não precisar de alguém. Eu fico imaginando assim, a pessoa foi independente a vida inteira, e aí chega num certo período da vida ali, ela depende de alguém para levá-la no banheiro, né, para levantar da cama, para tomar um banho, né, para dar comida na boca. E é lógico que tem algumas situações que isso vai acontecer, né? É normal, faz parte da A vida gente também. não domina Não domina todas as tudo. variáveis, né? Mas aquilo que a gente pode mudar, aquilo que depende da gente, cabe a nós ter um pouquinho mais de esforço, né? Se esforçar um pouquinho mais. E escutar, né? Porque também, às vezes, o pessoal da geração anterior à nossa, eles têm dificuldade de escutar, né, quem agora está em alta, estudando, enfim, aprendendo, porque acha que é uma coisa desnecessária. Ô, Ângela, eu tenho... Agora, no final dos podcasts, eu tenho pedido para os meus convidados, mas é sempre de surpresa, para ninguém se preparar. Eu tenho pedido aqui, ó. Se você fosse indicar agora, vamos focar no teu público, que é um público feminino, tá? Um livro ou um filme que você leu ou assistiu durante a tua vida, que você pudesse indicar aqui. O livro, com certeza, é um livro que eu até indico, né? Que é o Milagre da Manhã,
que é um livro que até fala né, desse período ali, em resumo dos 21 dias. Uhum. Então, é um livro que, num momento da minha vida, eu precisei de uma ajuda para continuar fazendo aquilo que eu precisava fazer sem ficar procrastinando. Porque isso é normal do ser humano, né? A gente Faz parte. faz parte. Procrastinar, infelizmente, faz parte. Em alguma área da tua vida você acaba procrastinando. Então, esse livro é um livro que para quem não consegue ter disciplina, para quem nem entende o que é, né, ou não sabe como faz para ter, né, para conseguir Onde fazer as encontra essa coisas, tal disciplina? o que é Onde isso? está ela? Esse livro vai ajudar muito. Mas, assim, ele vai ajudar aquela pessoa, e essa é uma parte do livro que eu acho muito bacana, né? Porque, mesmo sabendo que não tem o milagre, eu li o livro tentando achar ali a pílula mágica, né? O que eu vou pegar daqui, né? E aí tem um momento do livro que a gente tem que começar a fazer algumas anotações, né? E aí lá ele fala que você tem que, primeiro, pensar positivamente sobre os teus sonhos, né? Falar, isso tem um momento teu de meditação e tal. E, qual é que é o teu sonho? Aí você escreve, né, os teus desejos ali. Chega um momento que aí você coloca lá, tá, o que eu vou fazer para que isso aconteça, né? Em quanto tempo que isso vai acontecer? E aí você vê que, de novo, rodou e está em você. Ou seja, o milagre está em você. O milagre está em você. Não está no livro, não não está está em livro. ninguém. Mas o livro vai te ajudar a fazer você organizar a tua disciplina, né? A criar novos hábitos. Principalmente ele ensina muito a usar o início da manhã, né? Exatamente, para já fazer. 6 da manhã, né? É o começar tudo às 5 da manhã. E aí é bem isso mesmo, né? Fazer, não tenho tempo para fazer nada. Então levanta uma hora mais cedo. Né? Mas eu tô com sono. Cara, mas a vida é essa. A vida tá passando, as coisas estão acontecendo. Ou você embarca no teu navio e vai, ou você fica para trás e vê. Né? Quem foi? Quem foi? É isso. Vê a vida passar. Querida, eu quero muito te agradecer por esses minutos, essa hora e pouco, já passou de uma hora aí, eu acho, né? 1h15 já aí. Como passa rápido quando Muito, o papo é né? agradável, quando a companhia é boa, o tempo voa. Verdade. E obrigado demais. Eu me tornei mais fã teu aqui, viu? Conhecendo a tua história, assim, com todos esses detalhes e tal. E parabéns pela história que você está escrevendo e não que você escreveu, porque eu já entendi que isso vai longe. Eu vi sangue no olho aqui quando eu perguntei, e aí, parar? Não, parar não é não é algo que eu aceito, né? Até agora não passou pela minha cabeça. Então, parabéns, obrigado. E amanhã a gente vai se encontrar, né? Porque amanhã a gente vai estar aqui. Estou ansiosa já pra amanhã. Os vídeos eles ficam atemporal aqui, né? Hoje é dia 11/10 que a gente está gravando aqui. E amanhã é 12/10, dia da criança. Dia da criança. A gente vai fazer. Dia da Nossa Senhora Aparecida também, né? A gente vai participar lá de um programa para ajudar pessoas, né? Uma palestra para ajudar pessoas. E vamos ver quem vai querer ser ajudado, né, doutor? Vai ter um monte de gente lá querendo um milagre. Aí a gente vê quem é que vai sair de lá entendendo que está tudo dentro de si, né? Eu queria agradecer muito também a oportunidade, o convite de estar aqui, de poder conhecer você melhor também e, né, poder falar um pouquinho aqui da minha história. Espero que as pessoas tenham pegado. Se eu conseguir ajudar uma pessoa com alguma coisa que eu falei aqui hoje, se puder ter dado, né, aquele despertar em alguém, a missão já vai estar cumprida, o trabalho vai estar feito e isso já vai me tornar, né, vai me deixar mais feliz. Então, obrigado, gratidão para todo mundo aí que vai assistir esse podcast e beijo no coração, Deus abençoe todos vocês. Produção, uma coisa que a gente pode combinar aqui, traz mais convidados para falar comigo de Santa Catarina, porque eu sou apaixonado por esse sotaquezinho que você não perdeu ainda. Daí? Não perdeu ainda, sai um cantadinho assim de vez em quando. Tá morando nos Estados Unidos há quanto tempo? Tô 2 anos. 2 anos? Mas eu morei 5 em São Paulo. Sim, aí, ó, e Santa Catarina não saiu de você ainda. E não deixe sair, porque acho lindo esse sotaquezinho que ainda tá cantadinho. Ainda tem. Tá cantadinho. Então, eu estava em Santa Catarina faz uma semana atrás. Então já deu para recarregar. Eu amo, né, meu estado, né? Nasci lá, meus pais estão lá, a família toda lá, eu amo Santa Catarina. Eu também amo. Amo. Um dos lugares mais lindos, dos estados mais lindos do nosso Brasil.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado para quem ficou aqui até o final, né? Mais de 1 hora assistindo. Olha, a gente fica envaidecido aqui com tanto carinho, com tanto amor que vocês colocam nesse trabalho desse meu canal do YouTube. Se você gostou, você pode compartilhar esse vídeo, você pode dar um like e se ainda não se inscreveu no meu canal, sinceramente eu não sei porque você não fez isso ainda. Se inscreva, aciona aquele sininho para receber aquele alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito todas as semanas aqui do meu canal. Fica aqui o nosso muito obrigado.